Oi, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Muito feliz com a presença de vocês, tá certo? Vamos para mais uma aula de história. Agradeço a todos, tá, por ter acompanhado as aulas durante todo esse tempo, tá certo? Durante esse ano letivo, né? Cheio de dificuldades encontradas pela pandemia, mas graças a Deus estamos aqui, vivos e contando história. Isso é o que importa, né? Então vamos lá. Nossa aula de hoje vai falar sobre um assunto bastante importante e bem contextualizado. Eu acho que você já tinha falado em outro momento, eu já cheguei até a contextualizar com vocês, né? Não falar sobre o assunto na diretriz central, mas sobre a descolonização da África e da Ásia. Dois continentes que mais sofreram durante todo o processo histórico e que hoje, né, nessa aula de história, a gente quer contextualizar alguns pontos. Vou contextualizar pontos simples e diretos para vocês não ficarem com dificuldade, tá certo? Vamos contextualizar as ideias e vamos dizer, do processo étnico que já é existente, que é existente dentro do contexto da vivência social entre os africanos e os asiáticos, que acaba ao longo do tempo trazendo uma relativa social, para a gente poder debater mais sobre esse assunto, tá ok? Os grupos étnicos na África, pessoal, a gente vem todo diretamente ligado a um contexto histórico. O porquê, professor? Ele vem sendo assim uma diversidade linguística, pessoal, religiosa, cultural, e é imensa continente. Então, o interessante que vocês percebam nessa aula de hoje é que as ideias centrais desses povos, né, recém-descolonizados, porque a gente tem um processo de descolonização bastante recente, isso acaba influenciando no comportamento dessas nações. Vamos dizer, quando a gente contextualiza essa questão das etnias, essa questão da linguística, né, a cultura, o aspecto geográfico, o aspecto racial, a questão artística, religiosa, isso está sempre dentro do contexto. O que foi perdido durante esse processo de colonização? Porque o que fica na ideia das pessoas é contextualizar algo que, na maioria das vezes, não foi complementado, né, em um discurso, né, das elites durante todo o processo histórico. Então vamos falar o seguinte: ao longo do processo histórico, essa questão da linguística foi algo que foi relatado, falado, sistematizado, mas houve uma perca muito grande nessa questão da sua cultura, da sua linguística. A gente vai contextualizar isso no comportamento. A gente ainda vê uma sociedade ainda muito racista, não é? Uma sociedade ainda que não se respeita, uma sociedade que a gente não vê empatia. Então a gente vê vários movimentos, né, com a ideia de poder melhorar essa contextualidade, essa ideia entre brancos, né, e negros, e mostrar que somos todos iguais, certo? E vivemos em uma sociedade que dá para acoplar todos, abraçar todos e trazer todos para o mesmo contexto histórico. Isso que é importante da gente poder debater juntamente nas aulas. Então podemos dizer então que a África é formada por um mosaico de etnias, pessoal. Então, a gente pode sentir isso aqui hoje no Brasil, né? Até as famílias brasileiras, quando se reúnem no final de semana para comer uma feijoada, a gente começa a refletir, né, da presença africana aqui e quanto eles fizeram parte da economia brasileira e no processo de desenvolvimento também, tá? Porque o Brasil só cresceu, só se desenvolveu juntamente com a mão de obra escrava, certo? Junto com o período colonial, que acabou trazendo uma presença do Brasil no cenário global. Isso foi muito importante para o Brasil em alguns aspectos. Sim, ruim para o continente africano? Claro que sim, claro que sim. Porque foram pessoas que estavam envolvidas, eram vidas, eram famílias que eram trazidas para cá para trabalhar. Tá? Vamos lá. Então, juntamente com esses grupos étnicos, a gente vai ter uma diversidade. Observe essa imagem aí, vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Observando direitinho. Se vocês contextualizar essa imagem, vocês vão observar que, pessoal, tudo aqui é uma diversidade cultural. É uma diversidade entre seus grupos étnicos, tá certo? Então, a África não é construída apenas de ideologias, não. Mas ela é construída também de uma ideia centralizada. Tem uma religião centralizadora, tem um movimento artístico maravilhoso, participa de uma contextualidade linguística muito importante, que acabou sendo impulsionada ao longo do tempo com as ideias negativistas, né? Existia os movimentos separatistas, que ao longo do processo a gente só percebeu que era nada mais, nada menos que as ideias racistas presentes no dia a dia das pessoas. Vamos lá.
Antes de avançar, a gente tem que entender que o processo de colonização, né, ele é um ato de colonizar. Tá bom, pessoal? E o que a gente temos que entender principalmente, que dentro dessas regiões que foram colonizadas, antes da descolonização existir, existia um processo de colonização. Né? Essa colonização ela foi muito perversa. E a gente usa a palavra descolonização para a gente poder reverter, né? Reverter a situação, né, em que os continentes, tanto africano e o continente asiático, foram totalmente devastados pela presença de colonizadores com ideia de expansionismo na sua economia e trazendo também a ideia do capitalismo, né? Porque não deixamos de fora a ideia do capitalismo, porque a ideia de exploração e a ideia de povoamento, isso vem se dando ao longo do tempo. A gente trouxe, a primeira coisa que a gente soube fazer aqui foi as ideias centrais nas áreas tropicais, o trabalho escravo, a produção para as metrópoles. A ideia era essa, né? No Brasil, por exemplo, a gente temos o quê? A exploração que já foi diretamente pelos portugueses, mas também a gente teve a presença direta dos nossos recursos naturais para o Brasil. A gente precisou de mão de obra também para trabalhar na cana-de-açúcar. Então, havia uma diretriz direta. Essa imagem representa direitinho a exploração aqui no Brasil, a questão do trabalho escravo. Isso são as principais características, e são marcas que nem o processo histórico, né, vai conseguir, ao longo do tempo, explicar tudo o que ocorreu. Mas vocês sabem muito bem que ocorreu algo devastador, né, e também muito sombrio durante esse processo de exploração, durante esse processo de colonização que existiu na África. E também a gente tem a ideia de povoamento. Nessa essa colonização, a gente tem que entender o seguinte, e a descolonização, ela traz dois contextos bastante importantes. Depois de muito tempo de colonização, a ideia centralizadora foi o seguinte: para que a ideia de descolonizar? Há uma descolonização que ela não é existente. Vocês sabem disso melhor do que eu. Ainda existe, né, países como a Inglaterra e entre outros países também, e países da Europa que estão lá presentes. Os países da América do Norte também estão presentes, juntamente com essa ideia de descolonização. Mas assim, a gente está falando aqui que traz uma ideia, mas isso não é aplicado na prática, vamos se dizer. A ideia de descolonização ela é só uma ideia, ela é só algo que é levado diretamente a um diálogo direto entre as nações, mas a gente sabe muito bem o que ocorre, tá certo? Então, com os países da Europa, né, inicialmente querendo cada vez mais interesse, a relativa do discurso social estava mudando. Qual era a necessidade? Era diminuir, trocar essa mão de obra escrava, né, e deixar os seus países colonizar, mas de uma forma mais organizada, né? Por isso que a palavra descolonização ela entra em um contexto bastante provisório. Vamos dizer, a palavra descolonização ela é como se fosse mais suave do que a palavra saída, né, dos europeus do continente africano. Seria uma coisa mais pesada. Então, vamos usar o termo descolonização, né, e vai contra a ideia de colonização, para a gente ver as ideias centralizadoras. Então, a gente teve a presença diretamente desse continente, né, africano, que foi colonizado, juntamente com a ideia também de liberdade. Né? Muitas pessoas criticam as ideias de revolta, de rebeliões, né, de países que ainda aderiram às ideias socialistas, às ideias comunistas, e mesmo assim, para certo momento da história, isso foi eficaz. Teve uma validade, teve um contexto social. Então, todo esse processo de descolonização ele vem juntamente com as ideias de liberdade que existia na África, a ideia de racismo, a ideia do imperialismo também que estava ali presente. As nações já não poderiam fazer o que tinham feito há anos atrás, que tinham feito há séculos atrás. Então, voltar no tempo não seria uma forma bastante direta de ajudar essas pessoas, mas seria uma forma mais retrativa, né, de colocar diretamente a ideia social do negro, né, nas ideias sociais de hoje. Vocês podem ter isso. Né? A gente percebeu que até 2016 a gente percebeu que tinha ainda a presença do racismo do branco no continente africano e existia essa questão de segregação. Né? É muito sério essas ideias, pessoal. A gente hoje percebe que o mundo não mudou totalmente. A gente percebe que a questão do racismo, que era para ter acabado há muito tempo, ainda se torna algo presente no dia a dia das pessoas. Tá? Então, esse contexto, a palavra em si, de descolonização, eu acho muito descentralizada, trazendo para entender essa ideia. Né? Um Brasil que temos mais um período de
de escravidão, de que um período de que a presença do processo abolicionista, isso aí é algo comum, pessoal, é algo pequeno, é algo contraditório, que quando você para estudar um pouquinho, se informar sobre as ideias centrais, é isso. E o que é que ficou, juntamente com esse processo de descolonização, após o fim da guerra, né? A gente sabe que teve a Primeira e a Segunda Guerra, ficou só apenas uma realidade social. O poder subiu à cabeça dos países de primeiro mundo, né, país desenvolvido, e a questão social ficou uma crise de refugiados, pessoas morrendo de fome na África e convivendo todos os dias com mazelas sociais, são doenças, né, problemas urbanos, né, até uma coisa que a gente destaca, a centralização, que é o quê? A comida, né, a fome que está presente, que está apresentando no dia a dia dessas pessoas. Comida é algo que não existe, né? É um continente que não vive hoje sem a ajuda de países. É um continente que não vive sem ajuda humanitária. E a gente vê isso na sua sociedade, a gente vê isso no seu dia a dia, vê isso no seu contexto. Então, cada dia que se passa, pessoal, isso é uma ideia centralizada. A situação do continente africano se torna cada vez mais séria, né? O desenvolvimento humano que se encontra lá embaixo, né? As nações de grande poder, de grande base capitalista, não olha para essas nações, tá certo? Eu acho que é uma relativa para a gente poder refletir sobre isso. Vocês estão em casa aí agora, estão se alimentando bem, graças a Deus. E essas crianças? E na maioria das vezes, alguns deles perderam os pais em algum conflito, né? E a questão dos refugiados também é bastante interessante. Então, é uma ideia centralizadora, tá? Vamos lá? Vamos dar continuidade. Agora, a descolonização da Ásia, né? A Índia passa por um processo de descolonização, né, de independência, e teve seu início já nas décadas de 1920, né, através do Partido do Congresso, liderado por Gandhi, tá? Mahatma Gandhi. Gandhi quem destaca a centralização direta. Gandhi que vocês conhecem diretamente como um discípulo, vamos dizer, das boas ideias, da boa pregação no dia a dia contextualizado, ele tinha esse padrão, e é bastante conhecido hoje no âmbito global. Quando a gente fala de descolonização, a primeira pessoa que a gente tem que destacar é Gandhi, tá? Porque a ideia central de Gandhi era trazer independência para os seus povos, para a sua nação. E quando a gente contextualiza isso, a gente começa a entender que a relativa social, ela começa a mudar, né? Ela começa a mudar, e muitos países se pegaram da Ásia juntamente com esse processo de descolonização. A gente vai falar um pouquinho aqui até a região do Vietnã, né? Vocês sabem muito bem de Vietnã, Laos, eu já falei Camboja, e quem nunca assistiu um filme de Rambo? Os filmes de Rambo sempre se retratavam essas regiões aqui da Indochina, que era bastante falado, contextualizado, falava muito nessa questão do Camboja, Vietnã, Tailândia, que sempre foi contextualizado. Então, a própria ideia, tá certo? A própria ideia que foi de independência dentro desse contexto, juntamente com as ideias de Gandhi, era a liberdade cultural, era a liberdade contextualizada daqueles povos que estavam vivendo em uma realidade social totalmente diferente, que sofreu. Talvez a gente não seja tão extremo a comparar a realidade asiática com a realidade africana. São contextos diferentes, são relativas sociais diferentes, são meios de vida que foram totalmente tomados durante o processo de descolonização. E ainda, até hoje, a gente percebe isso. A gente percebe a presença do Japão, né, e toda a Hiroshima, que a gente percebeu ao longo do processo de ocupação, né, a bomba de Nagasaki, Hiroshima, e diretamente o próprio Estados Unidos causou esse próprio atentado. Depois de muito tempo, na ideia do contexto histórico, foi o que aconteceu. Os Estados Unidos injetou dinheiro na economia japonesa, por isso que se fala uma palavra bastante interessante, milagre japonês. O milagre não é nada mais, nada menos que os americanos injetando dinheiro na economia japonesa. Então, isso é a base central. E quando falamos da questão das ideias dos partidos comunistas que se expandiram, era uma necessidade de manter a tradição, o comportamento social. Ou você era uma ideia centralizadora dentro do próprio Partido Comunista, ou você ia perder suas ideias para outras nações e não teria nem base de luta, né? Não teria uma base revolucionária pelo processo de independência. Então,
se for para falar para esse assunto aqui, ele é muito extenso, mas a gente vai tentando acelerar, tá? E a gente vai percebendo isso já na Frente de Libertação Nacional, né, que foi formada em 1956, que é apoiada pelo Coeten, tá certo? Que ele fazia oposição ao governo do Vietnã do Sul, né? E eram apoiados pelos americanos do Sul e do Norte. Por isso que a gente vê tanta essa ideia, né, da América, desculpa, essa questão da Coreia do Norte, né, ser tão rivais dos americanos, porque isso aí já é algo histórico, né? É algo presenciado no dia a dia, é algo vivido, é algo que veio durante todo o processo histórico. A gente fica se perguntando, né? Então, esse é o contexto social. Galera, para a aula de hoje, eu estou finalizando. Obrigado durante todo esse tempo, obrigado pela presença de vocês. Um assunto bastante extenso, não dá para definhar em uma aula. Espero a gente poder se encontrar em um outro momento, tá certo? E se tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com professores de vocês, dialogar com ele, que esse assunto é bastante extenso e tem muita informação. Ou caso vocês podem pesquisar em um livro e se aprofundar ainda mais, certo? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!